paquera do metrô com o repórter Luiz Felipe Nunes, que fica na frente da Neoquímica Arena, para trazer toda a expectativa logo cedinho já, viu, Capri? Já vai ter certamente louco corintiano por lá amanhã cedinho. Já esperando para arrumar um ingresso, esperando qualquer coisa. Pode ter certeza que o Luiz Felipe Nunes vai encontrar personagens amanhã cedinho lá na estação. Além do que, né, do Capri, metrô. tem muita gente que vai trabalhar com a camisa do time em dia assim, né? É normal a gente ver esse movimento na cidade. A gente pode amanhã, Pedro? Apresentar o Jornal Gente com a camisa de time? Aí é só falar com a direção, liga lá pra diretora da rádio, viu, Capriotti? Vê se ela deixar, a gente vai. Mas tá deixando, viu, Pedro? Ó, tá autorizado no ar, Capriotti. Boa, é isso aí. Se a Thaís permitiu, tá liberado. Vai com tudo, Pedrão, e seja feliz. Mas não tem também, isso aí Thaís. mesmo pela cidade, Capri? Você que circula aí, o pessoal não sai Claro. no dia? Muito mais, né? Não. Ontem eu dei uma circuladinha por São Paulo, que eu vi de gente com a camisa do Corinthians ontem. Corintianos ontem celebrando, festejando a classificação para a final da Copa do Brasil. É e amanhã, aí. claro, né? Já empurrando o time. Bom, olha só, para fechar aqui duas informações. A primeira é que o Cruzeiro anunciou agora há pouco, de maneira oficial, Tite como novo técnico do clube para a temporada 2026. Ele vai substituir o português Leonardo Jardim, que deixou o time depois da eliminação na Copa do Brasil. O Tite assina contrato com o Clube Mineiro até o final de 2026. E a outra informação é que a CBF divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 28 de janeiro. Essa é a novidade, né? Bem antecipado o Brasileirão no próximo ano. E o Corinthians estreia contra o Bahia, o São Paulo na estreia pega o Flamengo, o São Paulo fora de casa vai visitar o Atlético Mineiro e o Santos também fora de casa estreia contra a Chapecoense. Uma novidade para o Campeonato Brasileiro do ano que vem. A CBF definiu que jogadores que atuarem 12 vezes por um clube poderão se transferir para outra equipe na mesma temporada. Até 2025, esse limite era de 6 partidas. A CBF dobrou, então, isso vai facilitar a negociação entre jogadores e clubes para o Campeonato Brasileiro de 2026. Em o Jornal Gente fica por aqui. A partir de agora, está chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, excelente terça-feira para você que segue na companhia da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou com o Jornal Gente, amanhã tem mais. A partir das 8 horas da manhã, depois do Primeira Hora, na programação da Rádio Bandeirantes e com transmissão ao vivo e simultânea na tela da Band News TV. O Manhã Bandeirantes, a partir de agora, é o seu espaço para a notícia da nossa região e os destaques do Brasil e do mundo, com equipes espalhadas por todos os cantos, e até às 11h30 da manhã, levando notícia, prestação de serviços, opinião e a sua participação pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes. Excelente terça-feira para você que está conosco no aplicativo Band Play. Não baixou ainda o Band Play? Com apenas alguns cliques, você tem na palma da sua mão todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes gratuitamente no seu celular, no seu tablet. Muito bom dia para você que está conosco também pelo nosso portal bandmulti.com.br. Portal que te deixa bem informado 24 horas por dia e com a aba ao vivo. Clicou, acompanhou a nossa programação de onde você estiver. Para você que gosta do rádio moderno, o rádio com imagens, o rádio com os bastidores, já estamos ao vivo em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O seu canal não apenas para acompanhar o nosso noticiário, a nossa programação, mas também para participar com a sua mensagem, se você for inscrito.
Uma comunidade que não para de crescer. Já estamos com 60.200 amigos que fazem parte dessa comunidade que você se inscreve gratuitamente e assim recebe a notificação a cada novo programa na nossa região, aqui nos nossos estúdios, e também tem o espaço para mandar a sua mensagem de texto. É só se inscrever. Aliás, se você também acompanha a programação esportiva da Rádio Bandeirantes Campinas, no nosso canal do YouTube, é um caminho para você participar das premiações oferecidas pelo Carlos Batista. Lembrando que amanhã tem jogaço, hein? Amanhã tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil a partir das 9h30 da noite, direto da Neoquímica Arena. A Rádio Bandeirantes vai contar para você tudo sobre Corinthians e Vasco da Gama, uma final inédita de Copa do Brasil. Corinthians em busca do seu 4º título da competição, Vasco em busca do bicampeonato e os dois querendo também, além dessa taça pesada, uma vaga para Libertadores da América. 9h30 da noite é o jogo de ida amanhã da Neoquímica Arena para a sua casa, para toda a nossa região. No domingo, jogo de volta, direto do Maracanã, Vasco da Gama e Corinthians, às 6h30 da noite. Noticiário esportivo vem coladinho com o nosso Manhã Bandeirantes, a partir das 11h30 tem o Nossa Área, primeiro com a edição regional, comandada por Carlos Henrique, depois na edição nacional com o comando do Elia Júnior. Manhã Bandeirantes tem os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica, a cargo do Edson Freitas. O Leandro Lopes está nas gravações e o Danilo... Eu tô com o Danilo Capucci na cabeça. Eu acho que é saudades do nosso colega. O Alan Zanelato já está também integrando o nosso time, comandado pelo Gil Kleber. E você, claro, tem as informações e esse som forte para você aqui na programação da Rádio Bandeirantes, graças a esse time técnico a postos para... Junto conosco fazemos a programação da RB. WhatsApp liberado a partir de agora, 19 97102 1493. 19 97102 1493. Você pode mandar a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio, que a gente vai ao longo desta edição trazendo também a sua participação. Vamos começar essa edição do Manhã Bandeirantes trazendo os destaques para quem nos dá a carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. Manhã tranquila, vai. 16 de dezembro, muita gente já pensando nas férias, muita gente já pensando na folga, mas pouca gente nas estradas. Não há sinalização neste momento pela concessionária Autoban de nenhum ponto de lentidão no sistema Anhanguera Bandeirantes. Sabe aquela carinha de feriado? Podemos quase colocar um aleluia para fora. Motorista que segue sentido São Paulo ou sentido interior, tanto na rodovia Anhanguera quanto na rodovia dos Bandeirantes, faz uma boa viagem sem pontos de lentidão, sem interdições e felizmente sem nenhum acidente registrado também nas últimas horas. Já para o motorista que está na rodovia Santos Dumont, apenas uma atenção a mais na chegada a Campinas. Na pista sentido Indaiatuba, o trânsito está fluindo com naturalidade. Na pista contrária, sentido Campinas, na chegada à Avenida Prestes Maia, o motorista precisa de uma atenção a mais pela lentidão típica para o horário, entroncamento também de quem está acessando a Prestes Maia pela rodovia Anhanguera, seja vindo do sentido São Paulo, seja vindo do sentido interior. Já no corredor Dom Pedro I, nessa manhã, a concessionária Rota das Bandeiras faz uma interdição que o motorista que está em Itatiba deve redobrar a atenção. É na alça de acesso da rodovia Luciano Consolini, da alça de acesso para a perimetral de Itatiba. É na pista sentido Louveira. O motorista que deseja acessar a perimetral deve seguir pela Consolini, pela Luciano Consolini, e fazer o retorno na altura da Jofegê. Depois disso, o trânsito segue naturalmente. Mais cedo, no anel viário Magalhães Teixeira, a lentidão foi registrada num ponto entre o Trevo de Valinhos e o acesso à rodovia Dom Pedro I, mas agora, se você mais cedo passou por lá e ficou parado nessa lentidão, nesse congestionamento, agora o trânsito já está normalizado. Uma atenção a mais para você que trafega pela região do bairro Chácara da Barra, aqui em Campinas.
Tem obra acontecendo na manhã de hoje e ela vai continuar até sexta-feira. Uma interdição acontece para o tráfego de veículos no trecho da rua Helena Steinberger, bairro Chácara da Barra. Começou às 8 horas da manhã e hoje segue até às 5 da tarde. O bloqueio vai acontecer fora do horário de pico. Então, 5 da tarde libera a rua, amanhã às 8 da manhã interdita novamente e assim segue até sexta-feira. A passagem será fechada, está já no trecho entre as ruas Novo Horizonte e Holândia. O que está acontecendo ali é uma obra de preservação de rede de água, contenção de encosta. Antes, na madrugada, a INDEC já realizou reserva de vagas ao longo da via. Então, está proibido estacionar por ali enquanto os trabalhos forem realizados. Agentes da INDEC estão no local orientando sobre os desvios e as rotas alternativas. A informação da Prefeitura é de que não há impacto na circulação do transporte público coletivo porque não tem nenhum ponto de ônibus ali no local da interdição. Se você tiver algum problema nesse ou em outro trecho, você pode contatar a INDEC pelo telefone 118. O Fale Conosco da INDEC 118 é o telefone para você entrar em contato com os responsáveis pelo trânsito da cidade. Você também pode participar conosco pelo WhatsApp 19 97102 1493 e assim também orientar outros motoristas que estejam na nossa sintonia. Agora, falando sobre acidentes nas estradas, um caso muito triste marcou as últimas horas aqui na região. Um casal que aproveitou os dias de folga para comemorar 4 anos de casamento, pegou estrada e foi viajar a Campos do Jordão. A data foi escolhida não apenas por esse momento importante para o casal, mas também porque o marido começaria nesta semana um novo trabalho como bombeiro militar. Um engavetamento foi registrado, o carro ficou entre 2 veículos pesados e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil para entender a dinâmica do acidente e a possível responsabilidade de algum dos envolvidos. O Edilson Júnior conta mais sobre a despedida emocionante de um caso que está repercutindo muito no interior paulista e ainda o que já se sabe sobre essa fatalidade nas estradas do estado. Amigos e familiares deram hoje o último adeus ao casal Maíra Evangelista e Paulo César Fumagalli. Os dois tinham 26 anos. O velório aconteceu nesta igreja evangélica do bairro Mineirão, um lugar especial para o casal, já que Maíra e Paulo César faziam parte da banda da igreja. Ela era vocalista e ele guitarrista. O carro do casal foi atingido por outro veículo que invadiu a pista contrária, na rodovia Carvalho Pinto, na cidade de São José dos Campos. Com a força do impacto, um caminhão também foi atingido. O casal foi socorrido e levado a hospitais do Vale do Paraíba, mas morreu pouco tempo depois. 2 pessoas ainda estão internadas. De acordo com amigos, o casal viajou a Campos do Jordão para comemorar o aniversário de casamento e também a promoção de Paulo César, que se formou na Escola Superior de Bombeiros Militares e começaria a trabalhar na terça-feira em um batalhão aqui de Sorocaba. Nas redes sociais, a Escola de Bombeiros lamentou a morte do casal. Equipes também estiveram presentes na cerimônia de despedida. Maíra e Paulo César estavam juntos desde os 16 anos e eram casados há 4 anos. O enterro aconteceu no final da tarde desta segunda-feira no cemitério Santo Antônio, na zona oeste de Sorocaba. Eles não deixaram filhos. Já entre os amigos do casal, ficam lembranças e muita saudade. Sempre vou lembrar dos dois, né, aqui na igreja, cantando. Ele tocava para ela cantar e era um casal muito divertido. A gente fazia bastante comemorações na igreja, mesmo com o pessoal dos jovens, né, e eles sempre estavam juntos. Muita saudade. Quais as lembranças que ficam dos dois? É na igreja, né, os louvores que sempre eles louvavam. Ela louvando e ele tocando, né, na guitarra, né? Esse aí vai deixar a lembrança dos dois. 10 horas da manhã, 12 minutos. Operações policiais também marcam esses últimos dias do ano de 2025. A Polícia Civil em Piracicaba, por meio de uma equipe do 1º Distrito Policial e com apoio de outras unidades, essas equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em um centro automotivo que fica no bairro Paulista. O motivo?
O estabelecimento é investigado por crimes contra o consumidor e estelionato. Tudo começa com uma investigação que apurou indícios de associação criminosa voltada à prática de fraudes contra consumidores. Segundo a polícia, o centro automotivo atraía clientes com ofertas como troca de pneus com alinhamento e balanceamento gratuitos. Eu já vi esse filme antes, hein? Acho que você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, talvez se identifique com algo que já tenha passado numa troca de pneus. Vamos resumir aqui essa operação. O cliente chegava lá com essa promessa: troca de pneu, o alinhamento é gratuito, o balanceamento é gratuito. Após a entrega dos veículos, funcionários simulavam ou provocavam danos, alegando defeitos que não existiam em peças que são essenciais para o veículo. Por exemplo, caixa, barra de direção. Essa da barra de direção eu já caí um golpe uma vez em Jundiaí, mas vamos lá. Em seguida, apresentavam orçamentos extremamente abusivos. Os valores inicialmente estavam lá na casa de R$ 1.500. Aí trocou os 4 pneus, alinhamento gratuito, balanceamento gratuito, mas começa a aparecer problema para cá, começa a aparecer defeito no carro para lá, começa a aparecer peça que está quase quebrando, segundo os funcionários. E aí esse orçamento de R$ 1.500 subia para 10, 12, 15, até R$ 20.000. As vítimas eram, na maioria, mulheres, idosos ou pessoas que já numa primeira conversa demonstravam não ter um conhecimento mecânico. Elas eram submetidas, segundo a Polícia Civil, à pressão psicológica e intimidação, sob a alegação de que os veículos não teriam condições de circulação sem os reparos. Se sair daqui, teu carro pode quebrar na esquina. Essa pressão psicológica, esse terror fazia com que as pessoas confiassem naquela empresa. Depois, laudos técnicos confirmaram que muitos serviços sequer foram executados. Outros até tiveram a peça trocada, mas sem a menor necessidade. Havia ainda o relato de maquiagem de peças e cobranças muito acima do mercado. Foram apreendidos 4 aparelhos celulares pertencentes aos investigados, que são o gerente, um consultor e 2 mecânicos da loja. Além de 3 computadores e um pacote contendo latas de tinta spray, da cor preta. Por quê? Porque eles usariam isso justamente para mostrar, olha, essa peça aqui, a sujeira do jeito que tá, vai dar um problema enorme no seu motor. Mentira, eles que pichavam a peça. Todos os itens foram encaminhados para análise pericial. A Polícia Técnico-Científica compareceu ao local para registros fotográficos e coleta de evidências. Também foram verificadas tabelas de valores, documentos físicos e estoques de peças, com o objetivo de confirmar a compatibilidade com os serviços supostamente executados. Todos foram conduzidos à delegacia e foram indiciados por estelionato, crime contra o consumidor e associação criminosa. Ah, se essa investigação que aconteceu em Piracicaba ampliar o leque, hein? O que vai ter de loja que tem essa mesma malandragem caindo? Por isso que, se você se sentir lesado, você pode procurar o PROCON ou até mesmo a delegacia, se entender que algum prejuízo foi feito no seu carro com a intenção de te enganar e tirar dinheiro de um serviço que já estava previamente combinado. Isso acaba, de muita forma, tirando a credibilidade dos mecânicos sérios, né? Porque você já vai trocar o pneu, quem já passou por essa situação sabe como funciona. Você já vai trocar o pneu ressabiado, com dúvida, com aquela pulga atrás da orelha. Porque se algum mecânico fala, olha, tem uma peça aqui que está com problema, você fica na dúvida se confia ou não. Por isso, seguir sempre no mesmo local é uma dica de... Achou um local de confiança? Manter esse local é uma forma de, pelo menos, saber com quem você está falando. Locais onde você conhece o dono, locais onde você tem contato direto com o proprietário também, às vezes é mais fácil de você evitar essa armadilha. Mas aí, claro que depende muito mais do caráter de quem está te atendendo do que de qualquer outra dica sobre como não ser vítima nessa situação.
Mas falei que são 2 operações das últimas horas, certo? A outra foi a Operação Kryptonita, voltada para desarticular um grupo especialista em roubos de criptomoedas, as bitcoins, as moedas virtuais. E olha, tinha todo um esquema que a polícia descobriu nos mandados que foram cumpridos para recolhimento agora também de material. Certamente a investigação vai avançar. E o repórter Igor Val conversou com o Dr. Matheus Rocha, delegado à frente desse inquérito, e traz mais detalhes sobre a Operação Kryptonita aqui na região. Durante a operação, os policiais cumpriram 9 mandados de prisão temporária. Desses, 8 pessoas ligadas à associação criminosa foram capturadas, 6 homens e 2 mulheres. Apenas um alvo das equipes segue foragido. Os policiais se reuniram nas primeiras horas da manhã e saíram em diligências nas cidades de Indaiatuba e Salto, em busca de pessoas ligadas a um crime que aconteceu em novembro do ano passado, um roubo a uma residência no Jardim Esplanada em Indaiatuba. Mas nesse roubo, o objetivo dos criminosos era a moeda digital, o Bitcoin. A vítima havia contratado um serviço de reforma para o escritório dela, cerca de 3 a 4 meses antes, e nessa ocasião ela comentou com alguns dos trabalhadores que faziam investimentos em bitcoins e tudo mais, e a partir daí esses criminosos articularam com outros membros da associação para praticar esse crime. Segundo os policiais, boa parte dos investigados tinha envolvimento com empresas de construção civil. Os criminosos se passaram por trabalhadores para poderem entrar na casa. Essa imagem mostra o momento da ação dos criminosos. 2 homens armados entraram no imóvel, enquanto um terceiro espera no carro do lado de fora. Na residência, eles acenderam um jardineiro e foram até o escritório onde estava o morador. Lá conseguiram realizar transferências no valor de R$300 mil em criptomoedas. Isso com a ajuda de uma 4ª pessoa que estava pelo telefone. Antes de fugirem, roubaram uma caminhonete e bens materiais. Desde então, os policiais civis estavam atrás da associação criminosa. As equipes precisaram realizar diversas análises técnicas para rastrear os valores e identificar os responsáveis. E por se tratar de moeda digital, os trabalhos se estenderam. Exigiu da gente aí bastante conhecimento técnico, mas a Polícia Civil de São Paulo está preparada, como foi demonstrado nessa ocasião, de fazer a apuração desses crimes também. Ao longo das investigações, foi apurado que a associação criminosa também realizava a lavagem de dinheiro, para tentar esconder a origem dos valores. As pessoas presas também tiveram as contas bloqueadas. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Indaiatuba, segue atrás de mais pessoas que possam ter envolvimento nesse esquema criminoso. 10 da manhã, 21 minutos. Nós vamos seguir acompanhando os próximos passos dessa investigação e de outros casos que o Manhã Bandeirantes vem trazendo para você neste ano de 2025, um ano que, olha, muitas operações. A Polícia Federal deu uma diminuída no ritmo depois da saída do Dr. Edson para Florianópolis, mas Polícia Civil, ações do GAECO, do Ministério Público Estadual, sempre contando com o apoio da Polícia Militar. Um ano de muito enfrentamento ao crime organizado em diferentes frentes aqui na região metropolitana de Campinas. 10h21 e numa terça-feira em que as temperaturas estão subindo em relação a ontem. Nesse momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcando 26 graus e meio e um cheirinho de chuva no ar. A umidade relativa do ar está em 84,5% e os ventos um pouco mais fortes. 13 km por hora neste momento, o registro do Instituto de Meteorologia da Universidade Estadual de Campinas. A mínima hoje foi de 22 graus. Eu não sei como foi em Campinas, mas em Jundiaí, que madrugada quente, hein? Nath Luquezzi, primeiro bom dia para você. Deixa eu ouvir novamente o bom dia de Nath Luquezzi com toda a nossa audiência. Bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. Por aqui também foi bem quente. Madrugada difícil para dormir, aí você fica naquele dilema, se deixa a janela aberta, depois você acorda sem voz, se deixa a janela fechada, você sua como se estivesse numa sauna.
E hoje vem mais madrugada quente ou vem chuva para dar uma refrescada, Nath? Vem chuva por aí, eu acredito que esse abafamento todo foi exatamente porque hoje vai chover e vai chover muito. Para hoje, inclusive, temos alerta da Defesa Civil de São Paulo por conta do avanço de uma nova frente fria no estado, o que deve provocar aí chuva forte, raios, rajadas de vento e queda na temperatura. Então, além de tudo, a temperatura vai ficar mais amena durante esses próximos dias. O alerta tem início hoje e segue até amanhã, quando as chuvas devem perder um pouquinho a intensidade. Em Campinas, a chuva deve ocorrer, mas de maneira um pouquinho mais isolada também, e a máxima para hoje é de 28 graus, mas a sensação térmica durante a tarde vai ser um pouquinho mais baixa por conta dos ventos. A mudança mais perceptível ocorre agora, no fim da tarde, quando esses ventos passam a soprar do quadrante sul e as temperaturas começam a cair. A frente fria é seguida pela atuação de uma massa de ar frio, mas essa massa vai ser um pouquinho mais fraca, suficiente para provocar uma queda nas temperaturas, mas uma queda gradual nos termômetros. Na quarta-feira, o dia ainda pode contar com chuva em alguns momentos. Esse padrão aí marca o início de um período mais ameno, com redução do abafamento que predominou nesses dias anteriores. E a sensação de tempo mais fresco segue até o final de semana. Ainda há chances de pancadas de chuva até o final de semana, de forma mais irregular, com menor intensidade em comparação agora ao início da semana. E os termômetros voltam a subir de forma significativa apenas no domingo, quando o ar mais quente volta a ganhar espaço sobre o estado. E aí sim, as chuvas param de novo e provavelmente seguimos assim até o Natal. Algumas cidades da região ainda sofrendo com os impactos das chuvas do final de semana. A Defesa Civil de Montemor começou ontem a distribuição de kits de limpeza para famílias que tiveram as casas invadidas pela água durante a cheia do rio Capivari. A Defesa Civil afirma que foram 6 moradias afetadas. Os moradores estão sendo chamados para receber esse material, distribuído pelo Fundo Social de Solidariedade. O rio Capivari, no trecho do rio em Montemor, atingiu a cota de transbordo de 2,40 metros. Um dos locais mais impactados foi a Vila Farid Calil. Ainda há áreas com água empoçada nesta manhã de terça-feira e os moradores sempre passam a madrugada preocupados com a invasão da água. Não só de chover novamente, mas da chuva de Campinas no fim de semana começar a trazer reflexos hoje, amanhã, porque a cabeceira do rio, o rio Capivari nasce em Campinas. E essa água leva 2, 3 dias para chegar aos municípios vizinhos. Não há, até aqui, informação de um novo transbordamento. Mas o final de semana não foi nada fácil. Por exemplo, no Jardim São Jorge, também em Montemor, uma ponte precisou ser interditada e uma rua ficou intransitável. Agora, a situação por lá já está normalizada. Existem outras cidades, no entanto, aqui no interior de São Paulo, que ainda estão sofrendo reflexos de uma chuva de ontem. Ontem foi um dia mais seco aqui em Campinas, nos municípios vizinhos, mas existem outras cidades do interior que ainda estão, essas sim, sofrendo e não é pouco. Conta uma delas onde a Defesa Civil Estadual está trabalhando nesse momento, Nath. Em Presidente Venceslau foram registradas ocorrências de quedas de árvore, pontos de alagamento e o desabamento parcial de uma residência. Até o momento, 3 famílias ficaram desalojadas e foram encaminhadas assim para a casa de outros familiares. Não houve registro de vítimas e equipes da Defesa Civil ainda permanecem em campo, realizando todo o levantamento dos dados e prestando auxílios aos munícipes afetados. Nas últimas horas, a Defesa Civil registrou um acumulado de chuva em municípios aqui da região, como Porto Feliz, a cidade, acho que aqui da região que mais choveu, com 15 milímetros, 9 milímetros também registrados em Araras, mas nada comparado ao que foi o final de semana. Seguimos monitorando também essa possibilidade de temporal para hoje em Campinas. E se já estiver chovendo no seu bairro, na sua cidade, conta pra gente pelo 19971021493. Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta, uma pesquisa feita em Londres, na Inglaterra, aponta que as pessoas que vão frequentemente a shows têm maior expectativa de vida. Isso pode resultar em até 9 anos a mais de vida. Além disso, a economia também em destaque nesse ano de 2025, com o turismo e a economia nacional sendo muito movimentados graças aos eventos culturais. Esse é um dos assuntos que nós vamos tratar na sequência do Manhã Bandeirantes. Continue conosco.
O intervalo é rapidinho, daqui a pouco tem muita informação e prestação de serviços aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Seu negócio precisa de mais que uma nuvem. Precisa de performance, segurança e estabilidade. A Open Data Center é especialista em nuvem privada para ambientes críticos, com arquiteturas robustas, alta disponibilidade e eficiência operacional em cada projeto. Migre seu ERP, sistema ou banco de dados para uma plataforma segura, monitorada 24 horas e com proteção avançada contra ataques. Conheça mais em opendatacenter.com.br. Open Data Center, infraestrutura inteligente, gestão proativa e suporte humano. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. E o preço do etanol voltou a subir nos postos de Campinas e tem preocupado os motoristas. Em cerca de um mês, o valor do litro saiu de uma média de R$ 3,00 e já ultrapassou os R$ 4,00 em alguns postos de gasolina. A diferença pode chegar a até 40 centavos, dependendo do local. Os dados da Agência Nacional do Petróleo confirmaram este aumento, que é visto tanto em postos de bandeira quanto nos postos independentes. Em novembro, ainda era possível encontrar etanol por menos de R$ 4,00 em Campinas, mas nas últimas semanas, o preço médio aumentou e já ultrapassa esse valor em vários pontos. Para quem usa o carro com frequência, já começou a sentir a diferença no bolso. O impacto é ainda maior para quem usa o carro para trabalhar, como motoristas de aplicativo, que sentem rapidamente qualquer reajuste no combustível. De acordo com os especialistas, a alta tem relação com o fim da safra de cana-de-açúcar e com o maior consumo no fim do ano, por causa das férias e viagens. Neste período, a oferta diminui e os preços sobem. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19-3294-2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã e mais 30 minutos. Hoje, terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Nath Luquezzi, me responda uma dúvida. Você se lembra qual foi o último show que você assistiu neste ano de 2025 ou em anos anteriores? Sim, me lembro. Acho que foi Maiara e Maraísa. Nesse ano, 2025. Foi nesse ano de 2025. Consegue descrever a sensação de uma fã ao sair de um show? Como é que fica o comportamento? Volta para casa mais leve? Em êxtase, né? Você volta mais leve, mais... Parece até que você descansou. Ali você tem uma bomba de adrenalina, mas depois você volta leve. Eu tive essa sensação. O último show que eu fui foi de Xande de Pilares no último final de semana, em um evento organizado pela Liga do Carnaval de São Paulo. E não é só sensação, não. Isso é estudo, isso é pesquisado. Um estudo realizado por uma companhia de telecomunicações de Londres, na Inglaterra, em conjunto com a Universidade Goldsmith, que é um comportamento sobre as pessoas da Universidade de Londres, um grupo que faz esse tipo de análise, revelou que ir a shows pode ajudar a aumentar o bem-estar e a expectativa de vida. Segundo a pesquisa científica, a ida a apresentações musicais ao vivo a cada 15 dias pode fazer com que uma pessoa viva até 9 anos a mais. Com apenas 20 minutos de show, aponta o estudo, os sentimentos de bem-estar crescem 21%.
E se você tem uma sensação de bem-estar, seu corpo reage bem e, consequentemente, você tem uma vida mais longa. Vamos entender um pouquinho mais sobre esses dados e sobre organização de shows e a importância também dos eventos culturais para outros segmentos aqui da nossa vida. Nosso convidado direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas é o Cris Mourão, diretor executivo de operações do Grupo Oceania Eventos. Cris, muito bom dia. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os convidados. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar aqui um pouco de música e dos benefícios da música para toda a população. Quem vai a show a cada 15 dias pode ter 9 anos a mais de vida. Quem organiza show diminui em 9 anos a expectativa de vida? É uma boa questão, os preparativos para os eventos, né, eles são intensos, eles movimentam muito mais do que as pessoas acabam vendo ali no show, né, para quem vai curtir apenas o momento do show. Mas pra gente também é gratificante, né? A hora que a gente coloca o artista no palco, você vê a felicidade, a alegria de todo mundo que está presente. Para nós é a melhor satisfação que a gente possui. Para chegar a esses resultados, os pesquisadores fizeram testes psicométricos e de frequência cardíaca personalizados durante algumas atividades que promoveram bem-estar, como o yoga, passear com cães, ir a apresentações musicais, e os shows foram esses que justamente mexeram mais com as pessoas. Essa é uma preocupação na hora do organizador, não apenas você apresentar musicalmente o que o artista tem, mas criar uma expectativa para que a pessoa viva um momento, uma experiência? Com certeza, acho que esse é um dos temas que vem sendo muito tratado nos últimos anos, né? A experiência ali do consumidor, no nosso caso, né? A gente oferece um produto para eles. Então tem um conjunto e uma série de fatores. A experiência dele começa desde a chegada no evento, né? Então a gente tem que pensar como todo mundo vai chegar, se o artista é um artista que vai fazer com que as pessoas cheguem muito mais cedo do que o horário do show ou não. A gente tem que se preocupar onde eles vão ficar esperando a abertura dos portões. Depois desse momento, a gente tem que colocar todo mundo com segurança para dentro, para essa experiência realmente ser a melhor possível. E aí sim, lá dentro, com todo mundo já contente, feliz por estar participando do evento, vem a parte principal, que é a entrada do seu artista favorito, né? A gente sabe que a música, elas são frequências aí eletromagnéticas, como a pesquisa trouxe pra gente. Se você consegue se conectar com o seu artista, com a vibração daquele momento, os efeitos no corpo da pessoa acabam levando elas a êxtase, né? Como a Nath falou aqui, e aquela sensação de que momento legal que eu tô vivendo, né? E aí essa sensação de bem-estar, né, aí até a pesquisa comparou com passear com seu animalzinho de estimação, fazer algo relaxante, essa sensação no corpo mexe com a frequência cardíaca das pessoas, né? Esses testes psicométricos mostraram isso e no fim das contas, a soma desses fatores conseguem fazer com que a pessoa, segundo a pesquisa, tenha aí até 9 anos a mais da expectativa de vida. Nath Luquezzi, Cris Mourão, diretor executivo de operações no Grupo Oceania Eventos, é o nosso convidado aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia. Eu acho que tudo isso só comprovou algo que todo mundo já sentia, até vocês. E uma das coisas que é muito importante é que tudo isso pode ser um passo, um avanço para ajudar na democratização desses shows e tudo mais. Hoje no Brasil, quais que são os maiores desafios em democratizar a música, principalmente em questão de divulgação, de ter pessoas ali presentes que às vezes não conseguem pagar de fato? Correto, esse é um grande desafio mesmo, porque as pessoas que acabam frequentando os eventos não entendem tudo que está por trás ali nos bastidores, né? Para um evento acontecer, a gente tem mais de 300 pessoas contratadas, né? Dependendo do tamanho da estrutura, do tamanho do evento que a gente vai fazer, a gente começa a montar esse evento 10 dias antes, né? Então tudo isso tem um grande custo associado e mexe com muitas pessoas e muitas contratações, o que acaba levando os níveis ali das despesas, que a gente tem que fazer um equilíbrio para que a gente consiga oferecer um produto de qualidade para o público, mas também que as empresas que fazem essa organização consigam fazer com que a conta feche no final, né? Então acho que esse é um desafio que varia ali de acordo com o tipo de artista, quem as pessoas querem ver, quem elas gostariam de assistir e como que a gente consegue trazer, oferecer em diversas cidades do país, fazendo com que seja interessante tanto para o público quanto para a empresa, né?
Você citou a respeito do comportamento dependendo do tipo de artista. Então, quando você tem uma atração, por exemplo, muito aguardada, um show internacional ou um show que movimenta fã-clubes, não são raras as situações de acampamento na porta da casa de eventos, de filas em que a abertura dos portões é às 4 da tarde. 7 horas da manhã a fila já dá volta no quarteirão. De quem é a responsabilidade sobre essas pessoas? O organizador, ele cuida do portão para fora ou ele também tem que ficar atento a esse público? Ele cuida do portão para dentro ou ele também tem que ficar atento com esse público do portão para fora, Cris? No fim das contas, a gente tem que cuidar de tudo. Né? Essas pessoas, como você disse, em alguns shows chegam 6, 7, 8 horas antes. Né? A Oceania, né? onde eu trabalho, a gente não costuma fazer os eventos internacionais, aquelas pessoas que ficam 3 semanas antes na fila. Mas temos alguns artistas que no dia, o portão abrindo 4, 5, 6 horas da tarde, as pessoas chegam ali de manhã. Então essa responsabilidade acaba sendo nossa também, de organizar essa fila, fornecer pontos de hidratação para essas pessoas. A gente está preocupado com se no dia vai estar muito sol ou se vai estar chovendo, onde que elas podem se abrigar. Nas nossas redes sociais a gente já busca fazer essas orientações de acesso, né, para que não fique uma situação desconfortável. Né? Se for um evento, por exemplo, para 5.000 pessoas, eu não consigo cuidar das 5.000 pessoas durante 8 horas no dia do portão para fora. Então a gente faz as orientações do melhor acesso, ir por transporte via aplicativo, colocar os pontos de hidratação, como eu falei, e dar condições para que eles consigam esperar o momento correto da abertura dos portões. Em diversas ocasiões, nós já tivemos que antecipar a abertura dos portões, porque realmente a gente não conseguiria prestar toda a assistência que a gente tem do portão para dentro para todas essas pessoas do portão para fora. Hidratação foi um tema muito importante nesse ano, depois da morte de uma fã no show da cantora Taylor Swift, numa apresentação do Rio de Janeiro. E isso fez com que a Secretaria Nacional do Consumidor exigisse que os organizadores de evento distribuíssem água gratuitamente, de acordo também com as condições climáticas. Como é que está essa lei hoje no Brasil? Ela continua valendo? Continua valendo. A gente se preocupa com o local, né, onde a gente está realizando o show. Quando a gente vai para locais como ginásios, por exemplo, geralmente eles já têm os pontos de bebedouro fixo, então a gente disponibiliza os copos e assim por diante. Se a gente vai para locais onde não há esses pontos fixos, nós montamos as ilhas de hidratação, né, com a água ali à vontade, os copos e tudo para as pessoas conseguirem se servir, porque continua valendo sim. E no caso das chuvas, né, dessas mudanças climáticas, como que funciona? Existe um ressarcimento, o cancelamento tem alguma regra? Como que é? É muito difícil cancelar o evento, né? Se a gente coloca nas divulgações se a casa é coberta ou se é um espaço aberto, e as pessoas que adquirem um ingresso sabendo que o espaço é aberto, a gente está sujeito a qualquer intempérie da natureza. Pode ser um calor, um frio, e a gente vai acompanhando, assim como vocês monitoram o tempo aqui, a gente também acompanha para saber qual a previsão do tempo para o dia do evento e o que a gente precisa se preocupar. Né? Se o acesso das pessoas vai ser facilitado ou dificultado, se onde elas vão esperar, mas é um show em espaço aberto, ela já adquiriu o ingresso sabendo disso. Nós estamos conversando com Cris Mourão, diretor executivo de operações do grupo Oceania Eventos. Cris, nessas últimas semanas, agora, semana passada, a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados em Brasília aprovou um projeto de lei que institui o ingresso social para garantir a meia entrada mediante doação em eventos culturais, eventos esportivos e lazer de todo o Brasil. Então é o famoso doar 1 quilo de alimento não perecível para que o valor do ingresso inteiro reduza, se não exatamente pela metade, mas um valor próximo dessa metade. Esse texto foi aprovado como um substitutivo da relatora, a deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e na versão original o ingresso era definido especificamente pela doação de 1 quilo. Agora, a possibilidade que vai ser discutida em Brasília é de doação, por exemplo, de agasalho, doação de um brinquedo, algo que possa também ser doado e tenha um fim social. Meia entrada é um problema hoje para a organização de evento e é a principal responsável pelos shows, por eventos culturais serem tão caros no Brasil? Tem uma farra de meia entrada no país hoje? Eu não sei se é o único exclusivo problema,
mas ele compõe, né, quando a gente vai pensar ali, como eu falei no começo desse nosso bate-papo, toda a questão das receitas que compõem o evento. Então a gente tem sim que se preocupar com isso, e a gente, nos nossos eventos, a gente já vem fazendo esses testes, usando esse tipo de entrada social, no nosso caso, exclusivamente com doações de alimento, né? Inclusive estamos fechamos antes de ontem nosso último show, e a gente conseguiu aproximadamente 30 toneladas de doações de alimento que foram doadas para instituições de caridade, ONGs, instituições governamentais, que foram beneficiados aí com essas doações, que a gente já vem praticando essa entrada social. E como vocês trabalham para fiscalizar fraude de carteirinhas falsas ou de pessoas que tentam usar um boleto que é adulterado, uma carteirinha que já está vencida? Qual a orientação que vocês dão para a equipe na bilheteria para barrar a pessoa que quer ser malandra e, ao mesmo tempo, dar fluidez para uma fila que quer só curtir o show e que está com tudo em ordem? Isso a gente faz um bate-papo ali, um briefing, né, como a gente diz com todas as equipes, quando elas chegam para compor ali a equipe de bilheteria, de portaria, orientando a fazer essa checagem, essa leitura, mas realmente é uma dificuldade em shows de grande volume de pessoas. Se você conseguir ali, às vezes o show é à noite, o ambiente está escuro, né? Então elas são orientadas sim, em casos que fiquem mais evidentes nós somos acionados, né? A gente puxa a pessoa para a lateral da fila para que a gente consiga aí sim mais iluminado, ver o caso, tratar o caso da pessoa para que ela também seja atendida da melhor maneira possível e não trave a fila, que também é uma das grandes preocupações, essa é uma das responsabilidades que até ficam comigo em alguns eventos que eu estou presente, em dar fluidez e fazer com que o público consiga acessar sem ficar naquela fila interminável. Então, é assim que a gente trata, né? A gente só desloca da fila, resolve o caso rapidamente e aí sim a pessoa pode ter acesso ao evento. A gente estava falando sobre as mudanças de comportamento do consumidor, da experiência e tudo mais, mas e o pós-venda? No caso de uma produtora de shows, como ele funciona? O nosso pós-venda, ele tem 2 momentos. Ele pode ser um pós-venda antes do show acontecer. Então você comprou 3 meses antes um evento. Então eu já vendi o ingresso para aquela pessoa. E nesses 3 meses ela pode ter alguma dúvida, algum tipo de problema. Ou ele pode ser um pós-venda pós-evento, né? O evento aconteceu e a pessoa tem, também alguma dúvida ou alguma reclamação. Temos os nossos canais de saque, né? Pessoas exclusivas para fazer esse tipo de atendimento. E aí, Nath, cada caso é um caso, né? Tem muita gente que tenta fraudar, que são malandros, como o Heitor mesmo aqui disse, e a gente tem mecanismos com pessoas especializadas aí em tecnologia de informação para descobrir se a pessoa está querendo fraudar ou não. Se a reclamação dela for realmente procedente, se ela teve algum tipo de problema que ela não conseguiu comparecer ao evento ou alguma falha nossa no dia com aquela pessoa, a gente faz o ressarcimento na mesma modalidade onde ela fez a compra. Então, se for no cartão de crédito, estorna, se for no nosso site, a devolução é automática. Agora, também é um ponto que a gente precisa ficar muito atento, né? Tem gente que vai ao show e depois tenta ali o ressarcimento. Então, também temos uma equipe especializada em descobrir esses casos. Qual é o tipo de evento que mais dá dor de cabeça para um organizador de shows? Eu acho que todos são iguais, assim. Eles podem ter particularidades, mas que nem a gente estava conversando aqui antes da entrevista, a gente tem os infantis, né? Onde a gente tem as mães ali querendo atenção especial para o seu filho, então a gente tem um tratamento especial com as mães. A gente tem eventos onde tem um consumo alcoólico elevado, aí a gente acaba tendo ali durante o evento pessoas que começam a ficar alteradas alcoolicamente. Tem pessoas, como a gente falou, que gostam de chegar muito cedo nos eventos, então a gente tem que ter cuidado com essas pessoas. Então, acho que cada um tem sua particularidade. A gente trata lá na Oceania eventos como um potencial grande de eventualidades e a nossa equipe tem que estar preparada para resolvê-las assim que elas acabam acontecendo. Curiosidade, hein? Como que funciona essa curadoria artística e quanto tempo antes tudo isso vai sendo organizado antes do evento? Na Oceania, a curadoria artística fica com o Alan, né, que é o sócio proprietário. Ele faz o estudo junto aos escritórios, a gente acaba acompanhando artistas que estão sendo sucesso de vendas em outras praças. Vai muito também de oportunidade, às vezes tem algum artista que acaba cobrando um cachê elevado, ele até
ele até leva público, só que pelo cachê dele a gente sabe que a conta não vai fechar, então a gente acaba não fazendo aquele artista. Mas como a gente já está aí há mais de 20 anos no mercado, temos boas relações com os escritórios e a gente consegue compor ali a proposta para o show para saber qual artista tem uma grande possibilidade de dar certo ou não. Com relação ao tempo, a gente tenta fazer com pelo menos 90 dias o lançamento de um evento, para deixar 3 meses vendendo. Mas, às vezes, passam oportunidades que a gente fala, vai ser daqui 30 dias, a gente estuda, fala, vamos lançar, e a gente faz eventos com aí, aproximadamente um mês de vendas. Mas é pelo menos 90 dias, é o que a gente gosta de trabalhar. Nós estamos conversando aqui no nosso Manhã Bandeirantes com o Cris Mourão, diretor executivo de operações do Grupo Oceania Eventos. E falando sobre os artistas, se você abrir aqui a página oceaniaeventos.com.br, você tem o portfólio. Não sei se são nomes muito conhecidos não do cenário nacional. Marisa Monte de Djavan, Fábio Júnior, Zeca Pagodinho, Nando Reis, Daniel, Caetano Veloso, Só Pra Contrariar, Jota Quest, Capital Inicial, Roupa Nova, Titãs. São só as maiores bandas aqui do país. Péricles, Diogo Nogueira, Henrique Juliano, Ana Carolina, tem Lagum, Maurício Manieri, Ney Mato Grosso, Marcelo D2. Tem muito artista que dá mais trabalho do que fã também? Desses que eu citei, não precisa citar nome. Não vamos mas eu citar citei nome. Citei algum muito mala. Tem algum muito mala nessa lista aqui, Cris? E artistas, né? Eles já têm a desculpa pronta de ser o artista. Uhum. A Oceania, ela trabalha na grande maioria dos eventos com rock e pop rock. A gente acaba não tendo muito problema, mas tem alguns que fazem algumas exigências a mais que os outros e a gente acaba tendo ali que, se for alguma coisa muito absurda, a gente ali tenta negociar, fala com a produção, fala com a equipe, mas aí o artista, ele que no final das contas vai decidir se ele vai abrir mão ou não, e a gente também ali faz o possível para atender assim. Mas artistas são pessoas como qualquer outro, com o adicional de ser famoso. Então a gente tem que saber lidar com eles, mas é o nosso produto, né? Então a gente já tem uma experiência também para tratar com todos eles. Que a gente poderia citar de assim, algo muito inusitado? Claro que o horário e o Código Penal permitam da gente contar. Acho que dos grandes problemas que a gente acaba enfrentando são artistas que eles querem muitos camarins. Nossa. Ele chega lá e fala, olha, eu quero 6 camarins. E para você montar um camarim tem um custo, para montar 2 tem outro custo, e para montar 6 é vezes 6 esse custo, né? E assim, quando a gente faz grandes festivais é compreensível, são várias bandas, mas a gente vai fazer um artista, teve um deles que não citaremos nomes, mas que ele pediu 4 camarins, e aí na composição, aí, né, como eu falo, na composição dos eventos, esse custo deveria ser arcado pelo próprio artista, e quando a gente comunicou, magicamente o pedido caiu de 4 para 2 camarins. Quando arde no bolso, a exigência cai. Exatamente. E temos pedidos, às vezes, de comidas inusitadas, sabe? Temos um artista, alguns artistas que, por exemplo, não comem carne, e aí exigem ali um legumes num ponto XYZ. Uhum. Se não tiver a batata no ponto que pediu, manda trazer outra. E aí você tem que, às vezes é 2 da manhã, onde a gente vai conseguir ali trazer a batata no ponto que a pessoa gostaria de comer, né? Então são algumas particularidades que a gente enfrenta aí nas madrugadas de eventos. Você comentou dos festivais, né? Quais que são os maiores desafios em fazer um festival com vários artistas e horários de shows diferentes? Como é que é a logística de tudo isso? Isso, festivais a gente trata aí com um ano de antecedência. Nossa. Praticamente, né? Acaba um festival, a gente começa a pensar no festival do ano seguinte. O nosso é um baita festival, né, que no ano de 2026 está indo para sua 4ª edição. E o desafio é esse, mas assim, a gente já planeja a grade com 9, 10 meses de antecedência, já vai batendo os horários, né? Pro ano que vem, inclusive, a gente está crescendo bastante, a gente vai conseguir colocar o 2º palco, o que ajuda bastante na logística, né? Então, enquanto troca um palco, o outro palco já tá tocando.
Mas é negociação com todos os produtores, assim, com bastante antecedência. Esse é um local que assim, a gente precisa de uma estrutura grande para atender todo mundo. Mas acho que o segredo é o planejamento que é feito no longo prazo. Então a gente consegue tentar diminuir aí todos os possíveis problemas. Mas o que a gente sabe é que no dia alguma coisa vai acontecer e a nossa equipe está lá para resolver. Nesse caso de ter um segundo palco, pode ser que abra aí uma oportunidade para algum artista da região? A gente sempre tem isso em mente, assim, né, de dar oportunidades. E aí tudo vai depender das grades dos artistas principais, né? Se vai abrir um espaço, se a gente vai ter uma brecha, né, pro festival do ano que vem, a grade já tá praticamente fechada, mas isso como artistas locais são mais fáceis de serem trabalhados, isso aí a gente fecha um pouco legal. mais perto, de acordo com todas as eventualidades da logística dos artistas principais. Um baita festival vai acontecer em maio do ano que vem na Fazenda Santa Margarida, reunindo shows com Samuel Rosa, Biquíni Cavadão, CPM 22, Raimundos, Detonautas, Chico Chico e Nando Reis. 2026 é um ano de eleição. 2026 é um ano que promete um fanatismo político redobrado. Nesse mesmo festival, você tem, por exemplo, artistas com espectros políticos completamente diferentes. Os Raimundos têm um posicionamento mais à direita, com o Digão, vocalista. Detonautas, um posicionamento à esquerda, com o Tico Santa Cruz. É uma preocupação com a segurança também num lugar onde todo mundo teoricamente gosta das mesmas bandas, das mesmas músicas. Não deixar uma fala de um artista ou um grupo ali puxar um coro que estrague o que deveria ser um evento apenas cultural. 2026 promete, hein? Sim. Monitoramos também. A gente já teve, neste ano de 2025, uma experiência com um assunto relacionado com os artistas citados. E aí nossa equipe de marketing, principalmente, faz um trabalho na parte de divulgação. Porém, na hora do evento, a gente não tem muito como controlar o que o artista vai acabar falando ou fazendo em cima do palco. Preventivamente, principalmente os nossos sócios diretores, que têm contato direto também com a produção dos artistas, a gente tenta conversar, brifar, ver se é possível qualquer tipo de alinhamento. Mas em cima do palco, o palco é do artista e ele vai fazer o que ele acha que ele tem que fazer ali no momento, né? E a gente tem que estar atento para, de acordo com o que ele fizer, a gente está preparado para qualquer tipo de contenção para que o evento flua e todo mundo saia feliz, né? Como a pesquisa falou, com seus 9 anos de vida sendo ganhos ali e não com o estresse, com esse fanatismo político, como você citou. Que a música agrega, o fanatismo político desagrega num ambiente que todo mundo deveria apenas curtir aquele momento. Há uma dificuldade, né, de separar o artista do pensamento dele como cidadão. Eu acho que todo artista tem direito de manifestação política. Agora, o fã também tem que entender. Você pode gostar ou não gostar daquele posicionamento, mas você gosta da música, então separar o CPF do CNPJ, mas não tem sido fácil. Eu imagino que seja uma preocupação a mais também para quem organiza esses eventos. Uma última questão, Nath Luquezzi. Acho que é a questão do século, né? As redes sociais, o impacto da internet nisso tudo, como é que vem sendo monitorar tudo isso através das redes sociais? Esse é um grande desafio, né? Também temos nossas equipes que acabam olhando, consultando redes sociais todos os dias e juntando esses dois últimos assuntos, né? Tanto o fanatismo político com o que acontece nas redes sociais, elas são facilmente inflamadas. Então, às vezes, uma pessoa teve uma reclamação de um evento que, se tivesse, sei lá, entrado em contato com a gente no saque, a gente teria resolvido diretamente o problema daquela pessoa. Quando ela vai para a rede social e se manifesta, aquilo começa a ganhar força e aí a gente já monitora um grupo de pessoas tendo as mesmas falas e aí a gestão de crise, a gente entra na sala, vê como vai fazer, qual é a medida que a gente vai tomar, porque seria um problema simples de uma solução tranquila, mas com as redes sociais é uma pessoa inflamando, aquilo se espalha e aí a gente tem que tomar as medidas para que não ganhe ainda mais força e isso não reflita negativamente
nos próximos eventos. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Cris Mourão, diretor executivo de operações do grupo Oceania Eventos. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre os shows que estão por vir, o trabalho da Oceania, como é que pode fazer? Pelas redes sociais ou pela internet em geral, Cris? Isso, é só acessar o nosso site, oceania.com.br, ou procurar Oceania Eventos em qualquer rede social. Vão ter todos os nossos eventos, próximos shows. Este ano de 2025 encerramos no domingo, né? Fizemos aí mais de 70 shows esse ano, espalhados em mais de 20 cidades, 4 estados mais o Distrito Federal. Então rodamos bastante, foram mais de 15 mil pessoas que trabalharam direta ou indiretamente com a gente. Então, acessem aí nossas redes sociais, vejam onde estão nossos shows de 2026, que a grade está começando a ser montada, e espero que vocês tenham uma excelente experiência e mais 9 anos de vida junto com a gente. Agradecendo ao Cris Mourão e à equipe da Oceania Eventos por esse bate-papo aqui nessa edição do Manhã Bandeirantes, que vai para um rápido intervalo. Na volta, nós conversamos hoje com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a ministra Esté Dweck. Há um trabalho sendo feito para o cadastramento biométrico para quem recebe programas sociais ou mesmo benefícios do governo. Mas tem muita desinformação sobre o assunto também, de possíveis cancelamentos, de dúvidas sobre o prazo. Nós falamos sobre esse assunto na edição de hoje do programa Bom Dia Ministra, que a Rádio Bandeirantes Campinas foi convidada a participar, e também sobre o projeto para a recuperação dos Correios. Tem novidade programada nesta semana e o governo trabalha para blindar os Correios contra um verdadeiro lobby pela privatização. A gente vai entender mais sobre esse assunto na sequência do Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. A Secretaria de Saúde de Campinas começou ontem a vacinação contra o vírus sincicial respiratório para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, sem limite de idade. Os imunizantes chegaram à cidade no dia 9 de dezembro e já estão disponíveis nos 69 centros de saúde. A vacina é segura e protege o bebê, já que os anticorpos passam da mãe para a criança. O vírus sincicial respiratório é um dos principais causadores de bronquiolite e pneumonia em crianças pequenas, principalmente em menores de 2 anos. A vacina é aplicada em dose única, conforme a orientação do Ministério da Saúde, e segundo a Secretaria de Saúde, a vacinação ajuda a reduzir casos graves da doença, mortes em bebês de até 6 meses e também diminui a procura por atendimentos de saúde. A gestante pode aproveitar a ida ao posto para atualizar outras vacinas. Campinas recebeu 3.273 doses nesse primeiro lote, enviadas pelo governo federal. Para se vacinar, a gestante deve levar um documento com foto, o cartão do pré-natal e a caderneta de vacinação. Os endereços e horários dos centros de saúde estão disponíveis no site vacina.campinas.sp.gov.br. Para se ter mais informações, você pode acessar também bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740. E nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente.
Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã e mais 2 minutos. Já começou a visitação a veículos de leilão organizado pela Endec. Nath Luquez, explica como é que funciona esse leilão e os números também divulgados pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas. É um nome longo para dizer que são os responsáveis pelo trânsito aqui da cidade. São 384 lotes de veículos apreendidos que serão disputados, então, nesse terceiro leilão de 2025. A visita ocorre hoje, dia 16, no Pátio Municipal, localizado na rua Miguel Cascaldi Júnior, 141, bairro Jardim São José. Já começou às 9 da manhã e segue até às 4h30 da tarde. O leilão será realizado também virtualmente amanhã, quarta-feira, das 9 da manhã até às 6 da tarde. No local, então, vão ser disponibilizados 384 lotes entre carros e motos, com direito à documentação, além de materiais para sucata, no caso de desmonte, venda de peças, e para usinagem, prensa e reciclável. São 225 veículos classificados como conservados, com direito à documentação, distribuídos entre 139 automóveis e 86 motocicletas. Também serão leiloados veículos classificados como sucata aproveitável e 28 veículos classificados como sucata aproveitável com motor inservível, sendo 21 carros e 7 motocicletas. Os outros 130 veículos são classificados como sucata inservível para reciclagem, então são 16 carros e 114 motocicletas. Vale lembrar que o leilão será virtual amanhã, realizado quarta-feira, dia 17, e a abertura da sessão pública para os lances ocorre das 9 da manhã e o encerramento às 6 da tarde. 11 horas da manhã e mais 4 minutos. Vamos fazer um primeiro giro com a participação dos nossos ouvintes. Olha só que legal, Nath Luquez. O Edivalmir Massa, bom dia pra você, Edivalmir. Ele escreve o seguinte: Heitor, bom dia. Acabei de deixar aí na portaria da Band com a Leide um presente. Só não leia os rótulos no ar. Já tô até imaginando. Ixi. Deve ser aquela que... Sabe aquelas cachaças, aquelas bebidas que você coloca... Aqueles nomes... Pensar sim. Algum que dá pra falar, que tipo a mansa corno, aquela... São os que podemos falar somente, né? A mansa sogra, consola corno. A maioria não dá pra falar, não. Edvalmir, muito obrigado, muito obrigado. Eu vou, assim que terminar o programa, a gente vai retirar esse presente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela lembrança. Vou tentar traduzir o nome do presente amanhã de uma maneira que o horário Será que tem permita. Algum que possa? Que legal, hein? Vamos descobrir mais... Aliás, vou fazer o seguinte, daqui a pouquinho eu já vou descer, ainda no programa de hoje eu vou tentar traduzir esse título, esse rótulo. A participação do ouvinte também por mensagem de áudio nessa edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Vanessa, Oi, eu Vanessa. moro no Jambeiro e eu gostaria de fazer uma reclamação. Eu fiz um pedido na Neofórmula, que é uma farmácia que eu super confiava, uma fórmula. Fiz um pedido na quinta-feira e eles me deram certeza que iriam entregar no meu endereço ontem, segunda-feira, até em horário comercial, né? No máximo até às 18 horas. E isso não ocorreu. E eu falando com eles, eles me deram certeza que estava em rota, que seria entregue, né? E isso comprometeu totalmente o meu tratamento. Porque eu contei, né, certinho para eu tomar essa medicação na segunda noite.
E isso não deu certo, isso não recebi, e eles me deram certeza. Estou falando com eles agora pela manhã, eles não me respondem nada, só perguntaram se eu recebi, e eu continuo perguntando as coisas, eles não têm a educação de responder a minha mensagem. Então, assim, uma farmácia que eu confiava muito, a Neofórmula, então, assim, nunca mais eu vou fazer nenhum pedido lá. E também peço para que nunca mais ninguém, né, para quem conhece essa farmácia, que é uma farmácia conhecida, também não faça nenhum pedido lá. Espaço aberto, claro, para a farmácia também se manifestar aqui no Manhã Bandeirantes. E, Vanessa, se você se sentir lesado, um caminho pode ser procurar o Procon Campinas. O telefone do Procon Campinas pode ser uma ligação pelo telefone 151. Tem um telefone fixo também, que é o 3734-2000. 3734-2000 pelo telefone 151, que é o serviço de atendimento e orientação ao consumidor de Campinas. Espaço aberto também para a farmácia, se ela quiser aqui se manifestar. A participação, mais uma do ouvinte que está conosco na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor Fredo. Bom dia. Gilberto Doratiotto aqui. Oi, Gilberto. De Campinas. Com relação a essa fraude da loja de peças aí em Piracicaba, não vamos muito longe, não. Aqui em Campinas, eu tenho um carro Onix 2022, há 2 anos parado na garagem com processo judicial. E há 2 anos atrás, a própria Daruge me cobrava só de um retentorzinho do bujão do óleo R$68. E em qualquer local custa 3. Então isso aí precisaria pegar essas ditas autorizadas das montadoras. Ficamos reféns dela se não perdemos a garantia do carro. E mesmo assim, quando dá problema, somos obrigados a correr atrás da justiça. 2 anos. Eu era motorista de aplicativo e estou sem trabalhar. Um grande abraço. Se não nos falarmos novamente, Feliz Natal pra você também, próspero ano novo a todos aí da Band. Muito obrigado. O mesmo vale agora também para a Daruge, citada pelo ouvinte Gilberto Doratiotto. Espaço aberto aqui também para a manifestação da empresa e também o contato da equipe do Procon, telefone 151. Celso Russomano, Nath Luquezzi, me diga uma coisa. Lá vai. Você daqui a pouquinho vai estar no Band Mulher, tem atrações culturais sempre, né, todos os dias. E adianta um pouquinho pra gente já do que terá na programação de hoje, porque eu tô curioso com o Band Mulher desta terça-feira. Eu sei que geralmente é no encerramento do programa que nós falamos sobre esse assunto, mas o Band Mulher vem conquistando cada vez mais público na cidade de Campinas, na região, e queria conhecer também um pouco do que hoje estará no programa que você comanda ao lado da Lari Lopes. Boa, hoje a gente vai falar sobre reforma tributária, a gente vai tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto, inclusive você pode participar com a gente. Vamos falar sobre calor, álcool e açúcar, é o trio que sabota aí a saúde íntima feminina, então hoje a gente vai falar sobre saúde íntima no verão, além de, claro, todos os babados do mundo dos famosos. Todos os dias eu trago fofoquinhas do mundo dos famosos, desenrolares de histórias. 1h30 da tarde eu espero você. Na verdade eu perguntei isso agora porque eu estava tentando abrir a notícia certa aqui, eu me enrolei completamente, porque estávamos falando de Procon. Sim. E o Procon Campinas, ele está fazendo uma cartilha com orientação para quem for fazer as compras na cidade.
Isso está disponível gratuitamente? Isso é facilmente encontrado pela internet, Nath? Sim, no próprio site do Procon, procon.campinas.sp.gov.br, mas se você jogar lá no buscador do Google Procon Campinas, já aparece. Por lá tem uma cartilha, um guia de orientações importantes para os consumidores, principalmente porque com a chegada das festas de final de ano crescem a procura aí de enfeites, presentes de Natal. Durante o mês, então, o órgão de defesa do consumidor publica algumas cartilhas orientativas. Então, por exemplo, no caso de enfeites, opte sempre por produtos certificados pelo Inmetro. Preferir lâmpadas LED e não sobrecarregar as tomadas, as minhas sempre queimam. Jamais utilizar fios com partes quebradas, descascadas ou expostas. Manter sempre as luzes longe de materiais inflamáveis. Não deixar as crianças e animais próximos a esses fios soltos, nem a objetos que possam ser engolidos ou pontiagudos. Tem questão também de informação de preço. O consumidor tem direito à informação clara sobre quantidade, característica, composição, qualidade, garantia, validade em origem, tributos, entre outros. Em compras com financiamento devem ser informados o preço à vista, os juros, quantidade de parcela, valor com e sem o financiamento, custo total, encargos em caso de atraso. No caso de produtos elétricos e eletrodomésticos, teste os produtos antes de comprar, verificar se funcionam corretamente, conferir o selo de segurança, garantia e consumo de energia. Compras online, desconfiar de preços muito abaixo da média do mercado, acessar sempre o site oficial da empresa, evitando aqueles links que a gente recebe direto pelas redes sociais ou pelos e-mails, ler a política de privacidade, verificar se o site possui sistemas. Enfim, eles têm uma lista completa com entregas, montagens, cosméticos no caso de produtos alimentícios, política de troca, desistência, reclamação ou denúncia. Então é só acessar o site do Procon, procon.campinas.sp.gov.br ou acessar o nosso site da Band também, bandmulti.com.br. Às 11h13, o governo federal detalhou o cronograma de implementação do cadastro biométrico obrigatório para beneficiários de programas sociais. As portarias que regulamentam o processo prevêem uma transição escalonada até 2028. Isso gerou uma série de dúvidas para quem recebe um benefício ou para quem precisa dar entrada com pedido no governo federal e, infelizmente, também uma série de notícias falsas. Esse foi um dos assuntos hoje na entrevista coletiva organizada pelo próprio governo federal no programa Bom Dia Ministra. A convidada foi a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos do governo federal, a ministra Esté Dweck. Nós fomos convidados a participar e também fizemos um questionamento sobre como o governo lida neste momento com a crise dos Correios. A apresentação do programa é da Karine Melo e a gente vai destacar alguns dos trechos mais importantes e informativos que mexem com o nosso dia a dia agora para você. Acho que a coisa mais importante é não precisa ter correria. E aí não é só CAD único, isso é importante, viu, Karine? É todo mundo que é beneficiário de algum benefício social, inclusive Previdência. Né? E Previdência não é BPC. só... BPC também, Bolsa Família. Mas nesse momento iniciou apenas com 2 programas principais, que é Previdência e BPC. Né? Outros auxílios e o próprio Bolsa Família, a exigência do cadastro biométrico é a partir de 1º de maio de 2026. Né? E aí, o que é importante para as pessoas entenderem? A nossa lógica é que o cadastro biométrico seja a base da carteira de identidade nacional. Só que a carteira de identidade nacional, ainda no Brasil, a gente já está com 40 milhões de pessoas com carteira de identidade, então a gente percebeu que não daria para exigir que fosse o cadastro biométrico da carteira já desde o início. Então, o cadastro biométrico da carteira vai valer para todo mundo só a partir de 1º de janeiro de 2028. Isso é importante. Certo. Porém, quem já tem alguma biometria cadastrada, então, só precisa se preocupar em tirar a carteira lá até janeiro de 2028. Então, tem um tempo aí para poder tirar a carteira. Quem já tem biometria cadastrada, onde são as possíveis de cadastro de biometria? Se você vota com a digital, né, você tem no TSE lá sua biometria já registrada, você não precisa tirar a carteira antes. Perfeito. Já tem a biometria cadastrada. Se você dirige, né, tem a CNH, também já tem a biometria cadastrada. Se você já tem a própria carteira, você já tem a biometria cadastrada. Perfeito. Então, quem já tem um desses 3, só precisa se preocupar em tirar a carteira de identidade nacional até 2028, 1º de janeiro de 2028. Quem não tem nenhuma biometria cadastrada, que no Brasil hoje são só 50 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas que não tem, a grande maioria de crianças, então a maioria dos adultos já tem alguma biometria cadastrada, mas quem não tem, aí sim precisa se preocupar. Se ele vai requisitar um novo benefício,
né, no caso, se for Previdência ou BPC vai requisitar, ele tem, tá valendo até janeiro do ano que vem qualquer biometria, né? Então ele pode ter qualquer biometria, ele pode tirar qualquer uma, pode ir no TSE fazer, pode ou tirar uma carteira de motorista se já estiver nesse processo, ou então emitir a sua carteira de identidade, né? Então isso é importante, ele vai ter até, na verdade, maio do ano que vem, ele pode emitir qualquer uma dessas, pode tirar qualquer um dos cadastros, né? Quem, no caso, vai para Bolsa Família e os outros auxílios, né, eles vão precisar fazer isso só a partir de 1º de janeiro de 27, eles vão precisar ter a carteira de identidade nacional. Antes, eles também podem tirar, a partir de 1º de maio, pode fazer a biometria em qualquer uma dessas fontes, ou no TSE, ou na própria carteira de identidade, ou, eventualmente, se a pessoa for tirar uma carteira de motorista, ainda mais agora com a carteira social, facilitou para as pessoas poderem tirar, também pode pela CNH. Ministra, vamos embora para Campinas, vamos para São Paulo, vamos lá para a Rádio Bandeirantes, porque o Heitor Fredo também está com a gente hoje. Oi, Heitor, bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra, a todos que estão nos acompanhando. Ministra, a senhora ontem esteve em um evento no BNDES, no Rio de Janeiro, e fez uma fala em defesa das estatais, dizendo que as empresas estatais elas não são um peso, mas são um patrimônio público. Gostaria que a senhora falasse sobre o plano de reestruturação para os Correios, e existe muita pressão interna e externa no governo para a privatização dos Correios e de outras empresas públicas? Bom, olá, bom dia, Heitor, bom dia pessoal de Campinas, uma cidade que eu conheço bastante, já visitei várias vezes, tenho uma parceria muito grande com o pessoal da Unicamp aí. Então, Heitor, acho que foi boa a sua pergunta para a gente poder esclarecer alguns pontos, né? Primeiro eu vou falar sobre os Correios. Acho que amanhã o presidente dos Correios, Emanuel, deve fazer uma grande coletiva para apresentar o plano de reestruturação. Então, acho importante que ele apresente, né? Ele é o responsável pelo plano, é o novo presidente da empresa que chegou em setembro. Ele é um funcionário do Banco do Brasil, né? Ele é com muita experiência em logística e no setor financeiro, o que está ajudando muito ali a empresa a pensar o seu plano. Já vinha sendo feito pelo ex-presidente Fabiano, e ele está ampliando esse processo de reestruturação, e ele vai apresentar, acho que amanhã, se eu não me engano. Então, acho que é muito importante que ele apresente, dê os detalhes, né? Ele é o responsável, ele que tem que tocar. Nós do governo, na verdade, a gente acompanha esse plano. Ele apresentou a uma comissão de ministros, né? Foi aprovado nas instâncias do Correios, foi apresentado essa comissão de ministros, mas ele vai apresentar amanhã. Acho importante que ele fale sobre o plano específico dele. Né? Sobre o Correios, eu vou falar muito rapidamente. Ele é um setor, uma área... Quando a gente fala, justamente, quando eu disse assim, se eu fizer parceria com os Correios, eu chego aos 5.000 municípios no Brasil. Uhum. Porque justamente os Correios têm uma obrigação constitucional de estar nos 5.567 municípios brasileiros. Isso, obviamente, tem um custo dele poder estar ali com pessoas contratadas que servem a nossa população e entregam, né, qualquer coisa em qualquer canto do Brasil. E é um setor, por outro lado, cuja receita teve uma mudança muito grande do ponto de vista no mundo inteiro desse setor. O mundo inteiro teve crise nos seus Correios, cada país foi tendo soluções. Os Estados Unidos, por exemplo, assumiu que o Correio terá prejuízo para manter esse serviço universal. Outros países associaram o Correio a outros serviços, né? Então, amanhã o presidente Emanuel deve apresentar isso com mais detalhes, e eu acho que é importante aguardá-lo. Mas sobre as estatais, eu acho importante falar isso, porque, de fato, a gente tem uma estatal com uma questão financeira importante, que precisa ser tratada, e vem sendo tratada já há algum tempo. Mas se a gente olha o conjunto das estatais brasileiras, elas estão tendo um lucro, e um lucro muito pujante, né? No ano passado, elas tiveram um lucro, as 44 estatais brasileiras como um todo, tiveram um lucro de mais de 116 bilhões. E esse ano, já no primeiro semestre, chegou a 92 bilhões, essas 44 estatais juntas, só no primeiro semestre. Então, provavelmente esse ano o lucro será muito superior ao do ano passado, e puxado aí não só pela Petrobras, que teve esse ano um ano muito bom, porque recuperou o preço do petróleo. Isso, obviamente, afeta os resultados da própria Petrobras, ao contrário do ano passado, onde houve queda, né? Isso afeta bastante a lucratividade dessa empresa, mas outras empresas, inclusive os nossos bancos, né? A gente tem
dos 5 maiores bancos comerciais no Brasil são empresas públicas, uma 100% pública, o caso da Caixa, outro de economia mista, como é o caso do Banco do Brasil. E a gente tem a grande maioria das empresas estatais não dependentes, ou seja, que não estão dentro do orçamento público, né? Das 44, 17 estão dentro do orçamento público, as demais 27 estão fora. Dessas 27, a grande maioria está tendo lucro. Elas empregam, todas as 44 juntas, mais de 440 mil pessoas no Brasil, gerando empregos de qualidade, né, com todos os direitos trabalhistas sendo respeitados. E elas trazem uma inovação em diversas áreas, né? Sem dúvida nenhuma, na transição energética, na soberania energética que o Brasil tem, é graças ao trabalho de empresas estatais. A gente tem na área de saúde, né, tantos hospitais universitários coordenados pela EBSER, que estão fazendo são parte importantíssima do especialistas que está fazendo mutirões no Brasil inteiro para reduzir filas. Tem o Grupo Hospitalar Conceição, que é do Rio Grande do Sul, mas que está ampliando para outras áreas do Brasil. A gente tem na Embrapa, né, que é uma empresa pública dependente, está dentro do orçamento do Tesouro, mas ela gera um valor para a sociedade brasileira gigantesco. A gente tem o sucesso que a gente tem no agro graças à Embrapa, e todo mundo reconhece isso. Então, era nesse sentido que eu falo que as empresas públicas, elas foram, desde o nosso processo de industrialização, um dos pilares mais fortes ali, junto com as empresas nacionais e as multinacionais, mas as empresas públicas tiveram um papel, e têm até hoje um papel importantíssimo para que a gente tenha acesso a serviços que, se fosse deixar só para o setor privado, jamais teríamos, como foi o caso da universalização, por exemplo, da energia elétrica no Brasil. Então, acho que elas têm um papel importantíssimo, e a gente, sim, defende essas empresas, né? Mas que a gente cobra delas também retorno para a sociedade, retorno financeiro, né? Acho que são não dependentes, que elas também gerem lucros para o próprio governo, e isso elas têm feito no seu conjunto como um todo. Elas retornam para o Tesouro muito mais do que o Tesouro aporta nas próprias estatais. Essa, a ministra Esther Dweck, ministra da Gestão e de Serviços aqui do Governo Federal, é ministra de Gestão, Inovação e Serviços Públicos do Brasil. E essa resposta já está repercutindo em todo o país. Publicações agora no Valor Econômico, também no portal Folha de Pernambuco, em outros portais pelo Brasil, afirmando que amanhã os Correios farão essa entrevista coletiva para anunciar um plano para tentar, de alguma forma, salvar essa empresa estatal, que é de fato um patrimônio brasileiro. A participação do nosso ouvinte sobre este assunto, o Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço. Bom dia para você, Celso. Ele deseja bom dia a você também, Nath Luquez. Bom dia. Diz o seguinte: gostaria de deixar uma reflexão sobre a atividade dos Correios e Telégrafos. O famoso ECT, Empresa de Correios e Telégrafos. É triste a situação atual dos Correios e Telégrafos. O noticiário informou que os funcionários ainda não têm certeza se receberão o 13º salário deste ano. Não sei se a privatização é a melhor solução, mas é inegável que os Correios precisam urgentemente de reestruturação e mudança na forma de trabalhar. Tive uma experiência recente frustrante. Fiz uma compra online de uma empresa de Guarulhos, paguei o frete para entrega em casa e a empresa despachou no mesmo dia. Recebi o aviso dos Correios 5 dias depois, informando que eu deveria retirar a encomenda na agência central. Enfrentei fila até para pegar senha nos Correios. O motivo alegado foi que o meu bairro é área de risco. Ele mora no Carlos Lourenço. Essa classificação pode ter sido válida há mais de 30 anos, mas certamente não é hoje, mostrando que os Correios não atualizam sua lista de áreas de risco. Em contraste, fiz uma compra em uma dessas empresas de venda online no sábado, por volta das 3 da tarde em São Paulo, e recebi no domingo de manhã, ou seja, em menos de 24 horas. Se os Correios não se modernizarem, se adaptarem a essa nova realidade de mercado, não terão salvação. Concordo plenamente com o Celso, embora já tenha serviço particular que também anda bem meia boca, viu? Bem meia boca. Tive uma encomenda que era para chegar no dia 28 de novembro, chegou ontem à noite em casa. Se fosse uma coisa urgente, esquece. E era empresa particular. Vou poupar o nome. Hoje a gente tá num dia meio direito do consumidor, Celso Russumano aqui, mas, enfim, o serviço ruim, ele não é exclusividade dos Correios, infelizmente. Agora, a privatização é que é porque os Correios, por lei, eles precisam estar em todos os municípios brasileiros. Qual é a chance de uma empresa particular ir para um local onde não dará lucro? E aqui estamos falando de um serviço essencial.
Então é preciso sim dar uma atenção a mais para os Correios, que há muito tempo vem passando por essa crise. Não acho que privatizar seja o caminho. Muita coisa que foi privatizada, falaram que ia melhorar e cadê? Vamos para os mais recentes, aqui pertinho da gente. Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Privatizaram para não servir para absolutamente nada. Sambódromo do Anhembi. Privatizaram, venderam para iniciativa privada. O estacionamento que antes era R$30, agora está R$90. A troco de quê? Para justificar o quê? Que o Anhembi não precisava de nada demais. Uma reforminha aqui, uma reforminha ali. E entregam na mão da iniciativa privada. Agora, essa questão da área de risco, viu, Celso? Sabe que meu bairro também passou por isso, viu, Nath Luquez? Também não chegavam encomendas em casa porque alegavam que era área de risco. Até o dia que um vereador se mudou para lá, para o mesmo prédio, e aí passou a ser uma área que os Correios entraram. Então, na política, as coisas acabam se resolvendo muito mais do que nas questões técnicas. 11h27. Ô, meu querido ouvinte Edivalmir Massa, fiquei devendo aqui para os nossos ouvintes. Eu recebi hoje um presente do nosso ouvinte Edivalmir Massa, que está conosco todos os dias. A gente pode discordar de muitos assuntos, Edivalmir, mas nós somos dois defensores da democracia e, pelo jeito, apreciadores também de uma bebidinha bem com a cara do Brasil. Ele mandou pra gente aqui, Nath Luquezzi, Pepper Pickles Massa, olha que chique, e 4 garrafas de cachaça artesanal. Muito legal. Das 4 garrafas, só dá pra falar o nome de uma. Acho que 2. Essa aí acho que dá também. Essa aqui eu vou... Não, essa aqui estamos no horário do almoço. Cachaça tô nem vendo. Tô nem vendo, dá. As outras fica para o Noite Bandeirantes, porque no Manhã Bandeirantes o horário não permite. Para o Madrugada Bandeirantes. Mas muito obrigado, viu, Edivalmir Massa? Será certamente muito bem apreciado o presente neste fim de ano. Nath Luquezzi, já que eu perguntei antes, mais uma vez, Band Mulher, resumo rápido da edição de hoje para o nosso ouvinte. Falaremos sobre reforma tributária, saúde íntima feminina e, claro, os babados do mundo dos famosos. Então, 1h30 da tarde, eu espero você, viu? Amanhã de volta às 10 da manhã. Com toda certeza, até amanhã. Estaremos juntos também com toda a nossa equipe técnica, postos na mesa de som, o Edson Freitas, com o Leandro Lopes na gravação, o Alan Zanelato, é isso? Acertei? Ah, garoto, de Central.